Eles vão unificar 5 tributos. Na prática, isso vai trazer um benefício para o empresário? Dessa burocracia que é a questão tributária, né, hoje nas empresas. Fala, diretoria! Seja bem-vindo a mais um podcast do Papo Biz, porque aqui o papo é business. Esse podcast foi feito para você, empresário, empreendedor, sair da inércia, acelerar o crescimento da sua empresa e faturar mais, sem ser escravo do seu próprio negócio. Eu sou Marco Revilo. Eu sou Ricardo Malê e hoje, Marco Revilo, a gente vai trazer um assunto que é quente do momento. O tema é a reforma tributária, né? Para isso a gente está trazendo uma especialista, que é cara, eu quero ver tu acertar agora a pronúncia do nome. Raquel Lima. Rechtewald. Viu? Bom, ela é advogada especializada em direito tributário. Ela é formada em Sydney, Austrália, em Business Management. Tá saindo bem. Business Management. Chego lá. Tá bom. Que é gerenciamento de negócios. Ela tem experiência de mais de 10 anos e ela é coordenadora do núcleo tributário no escritório Tentardini Advogados. Seja muito bem-vinda, Raquel, e agradecemos também a Tentardini por ter liberado aí a Raquel para estar aqui conosco. Então, seja muito bem-vinda e vamos tocar esse assunto aí que tenho que falar. Primeiramente, gostaria muito de agradecer o convite do Marcão e do Ricardo por essa oportunidade de falar um pouco sobre o assunto que eu mais gosto, que é o direito tributário mesmo. Então, a reforma tributária, ela vai vir em diversos aspectos e fases. Primeiramente, foi a fase do Imposto sobre Bens e Serviços e contribuição de bens e serviços, que é o modelo IVA. O que seria isso? Eles vão unificar 5 tributos. O ISS, que é um imposto sobre serviços, que é municipal. O ICMS, que é a circulação de mercadorias, que é o imposto estadual. O IPI, que é de produtos industrializados, que é federal. A PIS e a COFINS, que são contribuições sociais. Então, vai ser englobado esses 5 tributos num só, único, que será arrecadado pela União. Tá, o nome desse tributo, então, é? É o modelo IVA, que vai ser o IBS, que vai ser o ISS, ICMS e o C... Então, a sigla, pelo que eu estou entendendo, IVA. Tá, a sigla IVA, que a gente já conhecia, sei lá, em que ano que foi isso, mas eu viajei para Portugal há muitos anos e eles já falavam, já tinham esse nome, foi importado, né? Exatamente. É o IVA, né? Eles falavam bastante do IVA. Então, o IVA, pelo que eu estou entendendo, ele está integrando 2 linhas de impostos, é isso? Uma que é o OBS... IBS. E o CBS. E o CBS. É bom você estar explicando isso aqui pra gente, porque assim, ó, eu sou absolutamente leigo, né, em direito tributário, em questões tributárias, eu não sei absolutamente nada disso. Então, acho que vai ser bem bom papo, porque muitos dos gestores, né, que nos escutam, né, têm também pouco conhecimento e remam, né, contra a maré dessa burocracia que é a questão tributária, né, hoje nas empresas. Algumas empresas menores, obviamente, optam pelo Simples Nacional e tem menos complexidade. Algumas já querem, né, já podem ir para um patamar um pouco mais elevado, né? E aí começa a enfrentar bastante burocracia, bastante dificuldade para isso, né? Então, vamos lá, vamos ver se a gente está entendendo. A gente tem o IVA, então, ele está integrando essas 2 linhas, é isso? Exato, que entregam 5 impostos. Certo. A intenção disso, Raquel, é simplificar? Exato, como é que é? Somente simplificar, não é para reduzir a alíquota de impostos que hoje os empresários... Isso eu nunca imaginei que seria, né? Aí seria bom, cara. Mas nunca imaginei que seria para reduzir. Tá, mas a questão eu acho que muitos fazem... Tá, mas vai aumentar? Na verdade, o imposto sobre serviços, sim, vai aumentar. Por quê? Porque hoje varia uma alíquota de 3% a 5% que pagam os prestadores de serviços e junto com os outros tributos eles chegam a 12%, que atualmente eles podem chegar a 37%. Ainda não tem uma alíquota definida. Muitos falam que será 25%. Certo. Mas não tem nada definido ainda. Por quê? Porque vai precisar de uma lei complementar após passar no Senado Federal. Nesse momento que a gente está gravando o podcast, o projeto está tramitando no Senado, não é isso? Sim, eles prometeram que até outubro vão votar. Mas
eu, sinceramente, acho bem difícil. Por quê? Porque tanto os prefeitos como os estados, eles não estão gostando. Porque quem vai recolher essa tributação vai ser a União. E ela que vai... redistribuir. Exatamente. E hoje o ICMS, os estados, é a maior fonte de arrecadação dos estados e o ISS dos municípios. E qual é o risco que pro estado... Vamos falar aí politicamente falando, em termos de poder, essas coisas todas, né? Qual é o risco que corre, tá? O Estado fazendo com que o imposto, portanto, seja, pelo que eu estou entendendo, tá? Seja recolhido aqui, ele vai direto para Brasília, né? Vai para a União. Para a União. E de lá há uma redistribuição. Existe o risco de um Estado que arrecada mais acabar recebendo menos? Essa é uma das polêmicas. Guerra fiscal. Exatamente, a guerra fiscal. Aí que começa, porque assim, ó, eu não sei se vocês lembram da época da Ford, que começou a briga, a Ford vai vir para o Rio Grande do Sul, por quê? Porque eles iam dar isenção de 15 anos de tributos, e veio a Bahia, acho que foi Bahia, né, que pegou a Ford e deu 20 anos. Então, isso é chamado a guerra fiscal, uma indústria quer vir aqui para o Rio Grande do Sul, o estado dá isenções, os municípios também, e daí não vai ter mais isso, porque vai ser único o tributo. O Estado não tem mais esse poder político de fazer esse tipo de acerto, digamos, e trazer investimento para o Estado, Exato. que é um... Né? Mas na votação eles abriram uma brecha, que é uma taxa. O Estado vai poder criar uma taxa para arrecadar também tributos. E isso vai onerar muito. Exatamente, mas só largaram no ar que vai ser... O Estado vai ter competência de criar uma taxa. Tá. Raquel, olha só, a gente sabe que essa questão de imposto, taxa, isso aí não é de agora. Existe já há muito tempo, vamos lá, desde a monarquia, né? O rei ia lá, vamos aumentar o imposto, e aí tinha que a galera lá toda fazer essa contribuição. Mas, na prática, isso vai trazer um benefício para o empresário? Isso vai trazer um benefício para o médio, para o pequeno negócio? O benefício que vai ser, vamos simplificar, porque atualmente tem mais de 5 mil normas que os empresários demoram horas para calcular impostos. Os empresários não, os contadores deles, horas, e eles vão simplificar. Isso, tem mais de 50 mil artigos. Então, tu tem que, diariamente sai uma norma nova, tanto da Receita Federal, estadual, que... ou aumenta alguma alíquota, não, dá alguma isenção ou não. Então, vai simplificar a vida do empresário, isso sim, com certeza. Até porque é desde 1960 que tem essas tributações, né? Então, é uma coisa muito antiga, estava na hora mesmo de dar uma simplificada. Mas não vai mudar. O que vai mudar vai ser a cesta básica. Isso sim, a alíquota vai ser zero, mas vão isentar. E também estão prevendo o cashback. O cashback é assim, ó, o catador de latas hoje paga o mesmo valor do saco de arroz que um bilionário, entendeu? Daí eles querem voltar o dinheiro para esse trabalhador que tem uma renda menor. Meio que equalizar. Exatamente, para não ter essa diferença de classe social mesmo, né? E outra coisa também é o IPVA, que antigamente não tinha, não era para iates, jatos, helicópteros, e agora sim... Somente no automóvel, agora... Exatamente, agora vão tributar sobre os jatos, helicópteros e iates, barcos, vai ter o IPVA também. Sim. Porque o motoboy, que faz o iFood, é um trabalhador, e ele tem que pagar o IPVA, e o dono de um avião não precisa. Então, tinha bastante diferença. Mas na prática, será que é o meu questionamento, né? Será que na prática isso realmente muda grande coisa? Porque nós temos, assim, tantos donos de jatos, e será que... Claro, tudo bem, tá? Mas, assim, o quanto isso impacta de fato, né? Muito. A arrecadação vai crescer, com certeza, porque... Tem bastante donos de jatos, de barcos, iates, helicópteros. Eu não sou, tu é, Marcão? Mas, cara, eu com esse boom que deu na internet, realmente, a gente vê que tem muitos milionários, mas eu vejo, essa é a minha visão, tá? Não é uma verdade absoluta, mas eu vejo que vai meio que tapar um buraco, tirando daqui para colocar ali. Entendi. Entendeu? Eu vejo dessa forma. Né, nesse primeiro momento, sim. E outra novidade também que veio é a da saúde, que eles querem diminuir saúde, transporte público, educação em 60% a tributação. Então, vai baixar bastante o preço, mas alguém vai ter que pagar essa conta. Com certeza.
Alguém vai ter que Com pagar. certeza. A próxima etapa eles querem tributar é a renda e o patrimônio. Eles querem, eu acredito que vão dar uma aumentada nas alíquotas, até o do herdeiro, da herança, que é o ITCMD. Eles querem, que hoje vai até 6%, eles querem aumentar essa alíquota. Eu tive vendo também um pouco sobre a respeito do IPTU, que vai ter também uma mudança no IPTU, dando poder ao prefeito. O prefeito vai poder decidir. Porque hoje, assim, ó, o Senado, ele dá o mínimo de alíquota e o máximo que eles podem tributar. Sim. Mas vocês viram que recentemente aqui em Porto Alegre teve um aumento muito grande, que eles falam do IPTU, mas não foi. Foi o aumento do valor venal do imóvel. Porque mais de 10 anos que eles não aumentavam o valor venal. Então, teve um reflexo no IPTU, as pessoas estão pagando mais IPTU hoje, porque aumentaram o valor venal do imóvel. Porque, pô, você sabe, 10 anos atrás, um apartamento bom era 200 mil reais, hoje é 600. Então, o valor venal estava 200 mil reais ainda. Então, teve um aumento significativo, né? Sim. Essa simplificação que está ocorrendo, né, entre aspas, Raquel, ela é importante para quais áreas? Porque vai ter empresas que vão ser beneficiadas com isso, em compensação, alguém vai acabar perdendo. Tu consegue, assim, nos passar quais os nichos que vai ter um benefício maior do que o outro, ou vai equalizar para todo mundo a mesma coisa? Para o comércio e para hoje, para comércio e prestação de serviços, vai equalizar, mas vai aumentar muito o prestador de serviço. O valor do plano de saúde vai aumentar muito. Porque... Então, a Netflix também vai subir. Com certeza. Porque eles vão tributar pelo mesmo do consumo. Sim. Então, vai onerar, com certeza, para o prestador de serviço. Sim. Isso Perfeito. sim. As empresas do Simples Nacional, elas não vão ser tão atingidas assim. Mas quem está no lucro real e presumido, que são as médias e grandes empresas, essas sim vão se beneficiar dessa simplificação. Eu acredito que não vai ter aumento de alíquota, mas muitos economistas estão dizendo que sim, que vai aumentar a tributação. É um assunto que está bastante nebuloso ainda, porque como fazer toda essa projeção, né, de tantas variáveis, né? Eu imagino que seja um assunto complexo, até mesmo para os políticos decidirem, porque o número de variáveis que se envolve, a gente está falando da economia de um país, e mexer num sistema que, bem ou mal, claro, assim, ó, não apoio, eu particularmente eu gosto muito da ideia de simplificação, como meu trabalho nas empresas é ajudar a gestão de pessoas e processos, tudo aquilo que tem a ver com simplificação, com aumentar a eficiência, nossa, para mim é muito bem-vindo, bem visto, né? Porque, de fato, imaginar que o cara que trabalha lá com a questão de tributos tem que calcular não sei quantas questões, alíquotas daquilo, aqui, imposto daquilo, e eu sei que é um inferno, né? Isso a gente sabe, porque a gente vê. Então, assim, sem dúvida que a parte de simplificação é maravilhosa. Agora, a questão relacionada aos impactos econômicos na macroeconomia, né? Eu acho que é muito difícil de prever. E aí é que fica a minha dúvida. Será que hoje, tá? E aí a gente pode, digamos assim, fazendo um pequeno desvio, talvez, do tema, talvez nenhum de nós tenha uma informação clara sobre isso, mas vamos falar do nosso feeling. Sim. Será que na nossa classe política, olha, os senadores melhoram um pouquinho que os deputados, mas deputado entender disso? Não entendem, não entendem nada de tributação. Eles Pois querem arrecadar. E quem paga a conta? O empresário. Que é sempre ele que vai pagar a conta. Eles querem cada vez mais recursos para o seu governo, que nem agora. Os prefeitos e os governadores, eles estão fazendo bastante barulho, porque eles não querem que a União arrecade e passe para eles. Porque está tirando a maior arrecadação dos municípios, que é o ISS, e dos estados, que é o ICMS. O que eu ouvi por aí, tá? Corre a bocas de Matilde que existe um risco, tá, do estado que tem uma arrecadação maior acabar bancando a ineficiência de estados que têm seríssimas questões relacionadas à má gestão.
Então, isso que é algo que eu ouvi dizer, não, mas veja bem, o Santa Catarina, que é um estado que tem uma gestão melhor, né, que tem o Rio Grande do Sul, não digo, porque a gente aqui é um estado meio quebradão, né? Mas, sei lá, Santa Catarina diz que está um momento bom em termos de gestão, de administração. Inclusive São Paulo, né? São Paulo é uma maga, motor, né? Bom, pode ser uma realidade isso, quer dizer, essa lei está abrindo brechas, essa reforma, ela está abrindo brechas para que o governo, sendo ele centralizador, aplique um modelo em que, assim, ó, tira de quem produz E passa para quem é ineficiente, ou seja, vamos aqui sanar a incapacidade de produção. Isso sempre ocorreu, tá? No país, a gente sabe que sempre ocorreu. Mas com este modelo, tu acredita que esse risco aumenta? Aumenta porque, assim, ó, a destinação vai ser para o Estado que adquirir, não o que produzir. Então, sim, vai ter o destino da mercadoria. Então, vai ter sérios problemas sobre isso. Então, eu acredito que vai ter, sim. E os nossos queridos senadores, que agora essa batata quente está na mão deles. Vão decidir tudo Pois isso. E aí? Eu, particularmente, eu acho que vai mudar muita coisa. Por quê? Por causa que os eleitores, eles são da onde? Dos municípios. Eles precisam dos prefeitos e dos governadores para fazer política. E isso vai refletir, tá dando muito barulho mesmo entre os prefeitos e governadores. Então, com certeza, vai ter um problema nas eleições. Uhum. E na tua visão, na vida do cidadão comum, curto prazo, médio prazo, longo prazo? Porque a gente sabe, tem é 2000 e quanto? 2026. 2026 que entraria em vigor, com adaptação até 2033, né? Isso, 2033. E até tem uma parte que fala a respeito em 2070, mas eu acho que já é a respeito de... que pode ser a da próxima Zona Franca etapa. e tal. Sim, exato. Pois é, a gente, desde que eu sou garoto aqui, eu acho que eu sou o mais velho da mesa, tenho certeza que sim, né? A gente sempre ouve, né? O Brasil é o país do futuro, porque não sei o que. Cara, cada vez eu olho para o futuro e eu enxergo menos isso. O que eu enxergo é um país que é muito mal gerido, tem uma carga tributária absurda em cima das empresas, em cima do cidadão comum, que paga uma conta de uma ineficiência medonha do Estado, uma máquina que nunca para de inchar, com gente mal intencionada, corrupta e incompetente, ok? Concordo. E quem continua pagando... Aí eu me pergunto, sabe, o que dá estímulo para o empresário empreender neste país com essa reforma? Ele vai estar mais motivado a empreender no Brasil com essa reforma, como ela está se desenhando, ou isso muda na cabeça do empresário? O que vai acontecer? Um aumento de motivação ou um aumento de desmotivação? Porque a gente já sabe que a situação é muito dura para quem empreende, para quem tem negócio. Isso desde que eu sou criança só vem piorando. Nunca vejo melhorar grande coisa. Será que com isso o empresário ele vai se sentir mais confortável em empreender ou menos, na tua visão? Eu acredito que menos. Por Ai, quê? Jesus. Porque assim, ó, Medo tem um imposto previsto na Constituição, que é o imposto sobre grandes fortunas. Certo. Em todos os países que esse imposto foi adaptado, porque eles precisam passar por uma lei complementar. Certo. E isso não foi feito aqui no Brasil. Os grandes investidores saíram dos países. E isso representa Uma perda enorme, né? Pro governo até, de arrecadar, porque... Eles saem, eles não querem empreender mais no Brasil, porque vai ter esse imposto sobre grandes fortunas. Uhum. E querendo ou não querendo, é eles que fazem a máquina girar. Com certeza. Quais são os países que têm esse imposto que tu conhece, né? De grandes fortunas, e quais aqueles que optaram por não tê-lo? Eu vou te dizer que eu não estou muito me lembrada, mas eu acredito que a Itália tentou implementar e viu que perdeu muitos investidores. Tentou. Exatamente, porque eles começam a ver que perdem. Eles não ganham, porque eles querem arrecadar, mas eles acabam perdendo os grandes investidores. A matemática não fecha. Exatamente. Na minha opinião mesmo, o que deveria fazer é uma reforma política.
Opa! Ah, bom, isso a gente faz como? Paredão? Que tipo de Que são ação? eles que votam, né? A gente fica um pouco amarrado, porque eu acredito que não faz sentido nós temos 513 deputados federais. Pensa no gabinete de concordo, cada um, Concordo. entendeu? O 81 custo que tudo senadores. isso gera. É muita gente. É um cabide de empregos. Com certeza. E imagina, prefeituras, estados, tudo, todo mundo com seus cargos de confiança. E é muita gente metendo a mão no dinheiro público, né? E aí eu vejo que é mais fácil acontecer essa reforma, grandes empresários sair do país e investir em outros países do que acontecer uma reforma política. Com certeza. Isso Porque aí. eles não vão diminuir. Sim. Abrir mão do... Exato, de ganhar, faturar. A força popular não não é suficiente para que haja algum tipo de reforma política, nem que ela seja... Bom, a gente já está derivando o tema aqui, né? A gente começou Sim. com a reforma tributária, já estamos falando de reforma política. Mas eu acho que é aquela coisa, né? Tá tudo encadeado, tá tudo interligado. E a gente chega nessa percepção. Bom, tá, e aí? Quem é que vota esse troço? Tá, são os políticos. Os políticos têm interesse no quê? Próprios. Sempre. mas quem em geral. coloca eles somos nós, né? Somos nós eleitores. Vou falar até uma coisa um pouco pesada aqui, né? Ai, meu Deus, vamos me Um preparar. governo corrupto reflete um povo corrupto. O brasileiro é muito corrompido, Uhum. entendeu? Ele se vende seu voto por uma cesta básica. Infelizmente. Infelizmente, entendeu? Sempre tem um jeitinho brasileiro. Eu conheço alguém da saúde que eu consigo fazer a tua cirurgia do coração. Uhum. Sendo que tem gente na fila Na por fila. 10 anos. Se eu puder levar uma Então, vantagem, se certa, mudasse... levantar. mas daí tinha que mudar a cabeça. Mudando a cabeça, como é que é? Com a olha educação. onde é que a gente está chegando. Com a Esse é o educação. ponto, esse é o Investir ponto. na educação. Então, veja, a gente começa falando de reforma tributária e o impacto que isso gera nos negócios. A questão de quem vota nisso, de quem decide isso, é a classe política. A classe política é formada pelo voto popular numa democracia. Numa democracia, o voto popular tem a qualidade do povo. E aí a gente chega na educação. E a educação. E coloca já a régua para saber como é que tá a situação. Exato. Só que aí entra um a mais, que também está interligado, que quem investe na educação, quem são? Os próprios políticos. São. Ele que vai liberar a verba para a educação. E há um interesse, talvez, da classe política em melhorar a educação desse nosso país? Eu vou te dizer que tem uma deputada aqui do Rio Grande do Sul, deputada federal, não sei se eu posso dizer o nome dela. Claro, pode. Eu gosto muito dela, porque ela é uma amiga minha, Anne Ortiz. Ela tentou, na época que ela era deputada estadual, ela tentou passar pela Câmara dos deputados estaduais ali a votação para implantar a educação financeira Nas escolas. nas escolas. Eu recordo desse caso. Exatamente. Eu recordo E ela desse tá Cara, seria lutando. fantástico. Ela tá lutando muito, porque agora ela é deputada federal, Sim. ela tá lutando muito para isso a nível nacional. E São Paulo já começou implantar, mas daí foi o Estado mesmo que Sim. puxou para ele a educação financeira. E tem que ter. Porque hoje um adolescente não sabe o valor. Ele quer um iPhone. Pede pro seu pai um iPhone, porque o colega tem um iPhone, mas ele não sabe o valor do iPhone, não sabe o que o pai ralou para dar um celular bom para ele, sabe? Então, Quantas horas o pai precisou trabalhar pra... e antes, quantas horas ele precisou se especializar, estudar para conseguir prestar aquela qualidade de serviço para poder, a partir daquelas horas de serviço, chegar na compra do tal do iPhone. exatamente. E o jovem ele não tem, ele acha assim, eu sonho com o iPhone aparece na cesta de Natal, aqui, Não do entende coelhinho nada da Páscoa, né? E as redes sociais Exatamente. também, né? É muita Fomenta tudo ostentação. Fomenta. Eu sei porque as filhas das minhas amigas adolescentes, elas querem ser amigas da Anitta. Pra andar de jatinho. Ninguém quer se formar mais, ninguém quer estudar. Quer ser digital influencer. Exatamente, quer ser youtuber. Por quê? Porque ganha muito mais dinheiro mesmo. Vocês sabem, todo mundo aqui é trabalhador, rala todo dia, trabalha de 8, 10, 12, 15 horas pra conseguir o quê? Viver? Se manter, na verdade. Alguns a comer e outros nem isso. A gente falando aqui sobre questão da necessidade, da interconexão entre tudo isso, quer dizer, educação, vida política, né? A questão empresarial, a questão de tributação, tá tudo interligado aqui. E aí, enquanto a gente ia falando, eu me dei conta de algo bem, bem simples, que é o seguinte:
olha a importância que hoje estas iniciativas privadas e pessoais, como é essa nossa aqui, acaba sendo um ponto complementar àquilo que hoje a escola não oferece mais. Quer dizer assim, pô, eu quero ter uma educação financeira. Onde é que eu vou buscar? Pô, a escola não me dá. Mas se eu for na internet e buscar informação no YouTube ou em outras plataformas, eu vou encontrar alguém falando sobre isso. Eu vou encontrar cursos online a um preço acessível. Né? Se eu quiser saber sobre gestão empresarial, muitas vezes, eu fiz um curso na faculdade, me faltou um monte de coisas que eles passaram muito por cima. Mas se eu quiser especializar isso aqui, se eu procurar um cara, eu vou encontrar alguém especializado. Então, eu acho que hoje a internet, ela traz essa facilidade, mas aí a gente continua com um problema, que eu vejo que é o seguinte. Como ajudar as pessoas a encontrarem o caminho, porque o caminho para a educação, para a autoeducação, é um caminho muito duro, muito sofrido, e muitas vezes é isso que você acabou de falar. O jovem, ele não quer pagar o preço. É muito mais fácil eu falar um monte de porcaria lá num podcast, ou falar não sei o quê, e aí tem um monte de outros babacas lá que vão me seguir e vão me dar dinheiro. É muito mais fácil isso. Né? Agora, até onde isso vai? Quanto tempo isso se sustenta? Porque se o país, se as pessoas não gerarem riqueza de fato... Vai esgotar a fonte. Prevejo, que em algum momento essa fonte seca. E não adianta nem ter inteligência artificial para suprir isso que... Não vai ter gente especializada, que é exatamente isso que eu estou falando. E já tá assim. Hoje, a gente fala aí com os empresários, né? A gente está aqui falando com empresários. O cara sabe. Quantas vezes o cara me diz assim, Ricardo, é o seguinte, ó. Eu tenho aqui 5 vagas no meu negócio, na minha cidade. Eu não encontro ninguém para preencher essas vagas. Porque, cara, olha só. O André Streppel esteve aqui falando com a gente. Ele mesmo disse. O André Streppel é um cara que ele tem uma empresa que contrata... para TI, quer dizer, vagas para TI. Isso. A empresa dele é especializada nisso. E ele diz o seguinte, a gente tinha lá um grupo de não sei quantas pessoas, não lembro o número exato. 100 pessoas. E aí a gente resolveu aplicar um teste, que era um teste filtro, porque a vaga que a gente abriu era uma vaga que a pessoa teria que se comunicar por texto. Então, ia ter muito e-mail envolvido, coisa e tal. Beleza. Aí 70 caíram, né? 70 pessoas já caíram imediatamente. E veja, não era nem o conteúdo, eles não estavam importando com o conteúdo da redação, não. Sim, com a escrita. Era gramática, era pontuação, era acentuação, era a conexão das ideias, quer dizer, não era minimamente... Cara, 70 já caíram. Então, aí eu pergunto, onde nós vamos parar? Então, veja esse caldeirão que a gente tem hoje. Estou falando bastante porque esse assunto, ele me toca. Sim, até nos faz pensar esse assunto, veja, eu isso, trabalho com educação de pessoas desde os 18 anos. A minha primeira profissão de carteirinha assinada, lá gurizão, foi trabalhar ensinando. Então, eu sempre tive envolvido, e eu sempre fui uma pessoa muito dedicada e com muita atenção a essa questão da importância de aprender. O que eu vi na trajetória da minha pequena vidinha de 56 esse ano? Eu vi uma degradação tão absurda da qualidade do ensino que eu não sei onde a gente vai parar. Aí eu fico pensando, como é que as empresas, o empresário que está nos ouvindo, ele pensa assim, beleza, eu tenho que fazer meu negócio acontecer, mas a escola não prepara, a família degrada, os amigos pior ainda, a política... A faculdade distorce, a política corrompe mais, quer dizer, então tá tudo errado, né? Então veja, né? Olha a loucura, né? A gente começou falando de reforma tributária e já estamos nesse papo aí. Não, mas um dos reflexos são as livrarias, foram extintas. As físicas, muitas delas. Exato, muitas delas. Na tua época de colégio, tu tinha que ter uma enciclopédia para fazer um trabalho. Hoje, tu só põe um Google ali e vem um trabalho pronto. Isso então, não criou inteligência o chat. Exato, o chat agora, com certeza, já traz tudo pronto. Então, eu acredito que as pessoas andam com preguiça de pensar, de ir atrás, e isso reflete na escrita. Quantos anos tu precisou estudar para poder hoje ajudar as empresas
nas suas questões tributárias? Quanto tempo da tua vida tu investiu na tua formação? Na minha, nível superior já são 20 anos, né? Nossa Senhora. Sem contar no colégio, Não, porque sim, tu começa. sim. Só Mas na tua área. exatamente. Não tanto na minha área, porque eu comecei fazendo ciência da computação. Certo. E aí já Daí eu entra, mudei para o direito. já entra logo em algo seguida. interessante, que nem todos os advogados que se formam vão para a área tributária por ser uma área difícil. É a minoria. complicada. É complicada e o mercado ele é bem fechado também para essa área tributária. E as pessoas já vão mais para o direito do consumidor, direito de família, trabalho. Que seria o Que é o mais fácil. fácil, é o caminho mais fácil. Então, Porque olha é aí, aquela coisa concordando que eu com tudo falei que no início, né? São Sim. 5 mil normas, são 50 mil artigos. Tu tem que estar sempre te atualizando para ver o melhor. E outra coisa, a União está sempre querendo arrecadar. Eles entram muito com execuções de créditos que já caducaram, que é a prescrição. Se tu não tem um bom advogado para paga. fazer tudo, tu paga. Sim. Ou, não falando mal, mas alguns contadores, eles falam assim, não, a União tá te cobrando, é porque tu deve. Não, peraí, Nem parou pra ver Exatamente. direito. vamos fazer ver, uma vamos análise. analisar. Isso é casos diários, que lá no escritório da doutora Fabiana Tentardini, a gente pega e a gente consegue tirar dívidas milionárias Dá dos um número pra empresários. gente, assim, uma ideia de dívidas milionárias. Alguns Dívida números, assim. aqui, que nem semana passada, a gente tirou uma dívida de 1.400.000, que a União cobrava e já estava prescrito. Por quê? Porque são muitos devedores. O Brasil... Faz o cálculo, Marco Revelo. Se o escritório dela ganha 10% ou 1%, cara, vamos mudar de Vamos profissão. mudar de profissão. É uma Não, boa, Fera, né? é... Mas agora com essa simplificação que estão fazendo, sabe que isso aí não vai tirar emprego de muitos? Eu acredito que não, porque vão seguir criando normas novas, vão tentar arrecadar. Precisa de especialistas. vai Precisa, isso, né? entendeu? Então, É. sempre as pessoas têm que estudar e se atualizar para conseguir dar o melhor, a melhor opção para o empresário. Até porque se o empresário ganha... Exato, porque não é automaticamente- nada, é o empresário que sustenta Exato. o Brasil, né? E E outra só- coisa, os empresários não vê para onde é que vai o dinheiro, porque assim, ó, tu tem direito à moradia, saúde, educação, segurança. Segurança é privada, educação particular, saúde, tu tem que ter teu plano de saúde, então ele não vê, ele só paga. Sim, Então- mas ele não desfruta de nada Exato. do... Exato. É. Segurança É hoje... uma via de mão única. Exatamente. E se esses recursos eles fossem bem divididos, se não tivesse tanta gente metendo a mão no dinheiro público, né? E o meu acredito medo é que a gente- agora vai tudo pra União, né? Agora vai para a sendo União, eles vão aprovado ser... isso- Exatamente, vão Não, mas ainda isso centralizar. ainda não está definido, né? Ainda não tá. Muita coisa É. pode acontecer. Eu acredito que vai passar para o Senado, mas vai ter muitas Porque alterações. é benéfico, né, Ricardo? É benéfico pra eles. Aí entra aquilo que ela falou no início. Talvez seja ruim pro município, pro estado. Agora, pra União, vai ser show. Exato, e eu já vejo os eleitores, eles precisam do município e do estado Exato. para fazer política. Sim, até Então porque vai é o ter um eleitor reflexo. que vai lá no posto de saúde, é o eleitor que tem que ir na farmácia popular, é o eleitor que tem que ir lá levar o filho na escola pública. Exato. Então vai ser entre aspas, o mais prejudicado. Mas... E só falando agora a respeito, que ela falou que ele é 1 milhão e pouco ali, eu gostei. 1.400.000. Faz 1 as milhão e contas, faz as 400. contas. É. Isso se dá o quê? A questão de imposto de renda ou isso é São tributos federais, mas é imposto de renda de pessoa jurídica, a contribuição sobre o lucro líquido. que é o famoso leão? É o leão, a PIS e a COFINS. Mas assim, esses casos que eu te citei foi casos que têm execuções no Sim. judiciário, mas se eles ficam 5 anos sem tentar bloquear o teu bem, alguma coisa, acontece a prescrição intercorrente. Então, a União, para não pagar honorários, ela mesma diz, olha, esses créditos estão prescritos. Tu não me deve mais nada. Mas, enquanto isso, o empresário ficou lá com uma dívida milionária, sem conseguir lucrar, às vezes Crédito, inapto, sem nada. na Receita Federal por falta de declaração. Então, pela incompetência que a União teve de cobrar esse tributo. Porque são muitos devedores no Brasil. Sim, É imagina. difícil tu fiscalizar todo mundo. E isso chega, Raquel, a trancar o acesso do empresário? Com certeza.
Com certeza, tranca o acesso completamente, porque ele não consegue crédito, ele não consegue nada, ele não consegue vender para a União própria, né? Participar de licitações, para tudo, né? Mas o empresário, geralmente, ele tem alguém da família que abre outra empresa. Aí entra o jeitinho brasileiro. E daí, como é que a gente pode cobrar de um governo corrupto, aquela coisa que eu falei, se eu também sou corrupta? Tento dar um jeitinho Se pra eu dou poder um jeito, burlar, né? infelizmente, teria que mudar, é a questão da educação. Toda a Que mentalidade. ninguém, a mentalidade mesmo. E onde é que vai mudar? Nas crianças? Começar ali? E direto na raiz. Só que aí já entra um complemento do que a gente tá falando, é que hoje as crianças estão tudo com isso aqui na mão, né? Aí que mudança a gente vai conseguir fazer, sendo que nós mesmos já estamos construindo esse futuro? Facilitou muito a vida. Pô, pro advogado, então, acesso à internet, porque antes tinha que ver. Eu lembro, meu pai é advogado e ele recebia em casa as revistas de jurisprudência. Jurisprudência são as decisões dos tribunais. Então, ele recebia para se saber. Hoje, não. Hoje, tu vai no tribunal, procura algum tema, tá ali a decisão. Ou até entra online já e já participa. No chat. É isso aí, Entendeu? Então, falta um pouco, facilitou, mas também estragou um pouco com a vida, porque as pessoas ficaram mais preguiçosas de ir atrás. E tem a preguiça de pensar, que a gente já até já abordou, e a própria dispersão, né? Era um pouco do que eu estava começando a abrir meu pensamento, e eu acho que eu mesmo dispersei, que era justamente essa questão, quer dizer, hoje você tem acesso à informação, você poderia sim se educar financeiramente, você poderia adquirir uma educação, sei lá, de 1000 coisas, filosófica, metafísica, enfim, o que você tem interesse hoje você tem acesso. A questão é que o bombardeio de estímulo é tão imenso, Quando tu vai buscar informação, chega a notificação da rede social e tu é bombardeado e tu desvia muito rápido. Então, se a pessoa não tem uma disciplina mental imensa, o que acontece? Você não consegue aprofundar em nada. Aí eu fico pensando, qualquer profissão hoje que vai gerar valor de fato, e não fazer trabalho meramente repetitivo, nada contra, obviamente, tá? Todos nós fazemos algum outro trabalho, tem que repetir, mas assim, aquele trabalho que é tipicamente, tá, do intelecto humano, que necessita o aprofundamento do pensamento, que não é meramente um trabalho do músculo, tá, que requer mais força do que realmente do que o pensar. Este trabalho, a pessoa inevitavelmente ela vai precisar ter profundidade de conhecimento, e para isso ela precisa ter foco, e para isso ela precisa estudar. E o que eu não estou vendo, o que eu estou vendo hoje, por exemplo, geração TikTok, é uma coisa que me preocupa particularmente. Eu não sei se eu sou o velho da mesa aqui, né, o tio, né, mas essa coisa do estímulo muito imediato, né, dessa recompensa tão rápida de uma coisa que me surpreende, uma coisa que me faz rir, uma coisa que me deixa excitado, porque são estímulos o tempo todo. Ok, depois de uma hora navegando aí, eu pergunto, o que você aprendeu? De fato. O que você tira disso, ok? Que você vai, de fato, aplicar numa jornada de serviço à humanidade. Pouca coisa, né? É um entretenimento que parece que não tem fim, né? Não tem fim, né? Não tem fim. E eles perdem bastante tempo, que nem o TikTok, para fazer uma dancinha. Eles passam dias treinando. Pô, por que não treinam para entender como é que funciona o sistema? Como funciona a política? Exato. A arrecadação. Qual a chance que nós temos de fazer uma reforma de fato, né? Muito remota, né? Papo bom, hein? Por falta de interesse mesmo da população. Papo bom. Eu acho que a gente... Papo bis, né? A gente começa falando de negócio, fala daqui a pouco a gente está filosofando aqui, mas o papo é bom, o papo tá bom. Show. Ricardo, deu o nosso horário. O nosso horário já foi. Nosso horário já foi. O bom aqui, Raquel, é que a gente começa a conversar, vamos para vários assuntos e a gente nem vê a hora passar. Só vê que já tá no time. Então, queremos agradecer. Mas antes, pedir os contatos, né? Sim, passa. Aí, como que a nossa audiência pode fazer para te encontrar? Também o escritório. Se tem passa para nós. Alguma rede social, algum site. Tentardini
Tentardini. Tentardini. Ah, que tu também você pegou agora. Tentardini. adv.com.br. Pelo Instagram também tem Consegue Tentardini, advogados. Nós estamos situados no Trend Corporate, que fica ali na Manuelito de Ornelas, número 55, sala 1603 e 1604. Porto Alegre. Porto Alegre, em frente ao Fórum Central. Maravilha. Perfeito. E redes sociais, né? Ali. Precisar de qualquer consultoria. Qualquer empresarial. Ajuda empresarial pode. Sim, tanto trabalhista, civil, tributário. Hoje em dia o compliance, que está muito importante para os empresários. Toda essa área que engloba a empresa, nós atendemos. Atuam nessas E áreas. somos um time, porque a dona do escritório é uma ex-atleta. Show. Então, ela trata todo mundo da maneira horizontal. Lá não tem doutor, ninguém se trata como doutor. Todo mundo se ajuda, todos os núcleos são muito unidos. E para melhor resultado do empresário mesmo. A cultura já é a cultura de um time. Exatamente. Perfeito. Então, te agradecemos, Raquel, por compartilhar. A gente sabe que a área tributária é imensa, muito grande, mas conseguiu contribuir um pouco aqui conosco. Tenho certeza que a nossa audiência adorou saber um pouco sobre esse assunto e queremos te agradecer também a Tentardini Escritório de Advogados. E, Ricardo, nossas redes sociais, que a galera também precisa... Basicamente, Então, basicamente, é @papobis nas redes sociais. Vai achar no YouTube, vai achar no Instagram. Todas as redes. Vai achar em tudo que é lugar com papobis, com Z, @papobis. Se for no site, é papobis.com.br. Isso aí. Valeu. Então, agradecemos você, audiência, você, empresário, que ficou até este momento conosco. Aprendeu sobre um pouco de reforma tributária, a gente sabe que tem muita coisa ainda para rolar, mas já temos aqui uma visão geral do que pode acontecer, do que vai ser benéfico e também do que vai ser maléfico, né? Infelizmente a gente sabe que não podemos ganhar todas, mas já temos aqui uma visão geral do que está para acontecer. Então não esqueça de deixar o seu like, né? Compartilhar e nos vemos num próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu.